Obrigada, Vítor. Agradeço, desde já, à Sofia e ao António pelas as suas apresentações. Esperamos mesmo que tenham ido ao encontro das expectativas dos participantes. Julgamos que sim, pelas perguntas que temos aqui e que nós vamos acompanhando em back-office. Portanto, muito obrigada aos dois. Obrigada a quem se tem mantido connosco com tanto interesse durante este webinar. E eu salientava já no início deste nosso diálogo e partilha aqui de percepções que as dúvidas colocadas genericamente são de várias tipologias e muito interessantes. Desde logo temos dúvidas mais operacionais, mais instrumentais sobre o funcionamento da plataforma e do procedimento de registro, mas também dúvidas que nos vão obrigar a relembrar questões relacionadas com o exercício ao direito à reclamação, e ainda outras questões que vão obrigar-nos também ou que vão promover que falemos um pouco sobre a metodologia de tratamento e tramitação das reclamações, desde logo pela entidade reguladora da saúde. E sem mais demoras, porque queremos, acima de tudo, dar espaço e palco a quem está aqui connosco. Eu começaria por duas questões e, se me permitem, em representação do Departamento Utente, dar nota aqui, porque não foram questões, foram alguns comentários, não estão tão alinhadas, não estão bem no âmbito deste webinar, mas mesmo assim não queríamos deixar de dar aqui algumas orientações, e uma das questões que foi sendo colocada no início está relacionada com a prestação falava-se de farmácias de oficina. A ERS respondeu desde logo que o processo de adesão das farmácias de oficina à plataforma do livro de reclamações eletrónico foi gerido, e bem, com o IFARMED, entre o IFARMED e a Direção-Geral do Consumidor. Esta é uma questão diferente de se entender, e é isso que queremos aqui clarificar, se as farmácias estão ou não sujeitas ao âmbito de regulação da ERS. E estão, quando prestarem serviços de promoção de saúde e bem-estar. Ou seja, nós quando demos aquela indicação de que em 2019 o processo foi gerido pelo Infarmed, estaríamos a falar no serviço core, digamos assim, se me permitem, das farmácias de oficina, os serviços farmacêuticos de dispensa de medicamentos. Todavia, e como é sabido, quando nas farmácias existe a prestação de cuidados de promoção de saúde e bem-estar, consultas de nutrição, serviços de enfermagem, não há dúvidas, por portarias publicadas, que estas farmácias estão sujeitas ao âmbito de regulação da ERS. Temos aqui mais uma pergunta que vai permitir ao António explicar um pouco melhor quando prestadores com diferentes, que prestam, cuja atividade está sujeita a diversas áreas, pertence a diversas áreas económicas e logo estão sujeitas a entidades reguladoras diferentes. Vamos explorar um pouco mais esta questão, mas, portanto, clarificar aqui que a montante da questão de possuir ou não livro de reclamações eletrónico, as entidades têm sempre que ter uma noção dos serviços que prestam e estes serviços podem estar submetidos à regulação de diferentes entidades reguladoras ou fiscalizadoras. Portanto, clarificado este ponto, queria também dar-vos conta, porque esta é uma das notas que o Departamento Utente e a ERS vai transmitindo nas diversas apresentações que faz ao setor regulado. Também nós queremos evoluir para soluções tecnológicas que vos tragam o menor trabalho possível em termos de duplicação de taxa de esforço. Nesta fase, e depois aqui o António e a Sofia irão clarificar um pouco melhor também, nesta fase, há esta obrigatoriedade. Notem que o livro de reclamações eletrónico é mais um formato de entrada e, em termos percentuais, tem uma expressão muito residual quando comparado, por exemplo, com o livro de reclamações físico. Queremos fomentar, desde logo, a utilização do livro de reclamações eletrónico, porque até facilita a leitura, facilita até a utilização de mecanismos associados a métodos de inteligência artificial, por exemplo. Nesta fase, os prestadores têm que a submeter, sim, na plataforma. Não invalida que não estejamos a trabalhar em articulação com a Direção-Geral do Consumidor e com a Imprensa Nacional da Casa da Moeda para promover soluções de interoperabilidade e diminuição da taxa de esforço na ótica da submissão de reclamações à ERSE. Mas ressalvo novamente, é este o procedimento obrigatório, está previsto em lei, que as reguladoras podem e têm sistemas de gestão de reclamações distintos, desde logo porque a ERSE regula não só o setor privado, cooperativo e social, mas também o setor público, e tem diversas tipologias de prestadores, desde um prestador de grandes dimensões até prestadores que têm só um profissional de saúde e, portanto, o nosso sistema de gestão de reclamações tem que estar adaptado às circunstâncias de prestação de cuidados de saúde
de todos os prestadores que são sujeitos à sua regulação. Portanto, eu fazia só esta clarificação inicial, e passávamos, se possível, pedia à nossa equipa que não é visível, mas que é essencial e que tem estado aqui a ajudar-nos a estruturar e a organizar as perguntas e respostas para podermos iniciar este espaço de partilha e de diálogo. Pronto, eu tenho aqui, obrigada Joana pela pergunta, e a pergunta é: estão todos os estabelecimentos, todos os estabelecimentos são obrigados a ter presença no digital? António, eu já fui adiantando um pouco, mas podes Sim. concluir, digamos assim. Na medida em entendendo a presença no digital como disponibilizar o livro de reclamações em formato eletrónico, a obrigação acaba por ser mais abrangente, porque aplica-se não só aos estabelecimentos que devem tê-lo especificamente, mas também a todos aqueles que estão obrigados a ter o formato físico, porque é essa a previsão do artigo 2º do Decreto-Lei número 156 de 2005, porque faz precisamente a referência aos estabelecimentos que são elencados no número 1, que são estabelecimentos que são obrigados a dispor do livro de reclamações físico. Portanto, eu diria que a regra para quem tem um estabelecimento que está obrigado a ter um livro de reclamações em formato físico é ter físico mais eletrónico, e depois vai haver estabelecimentos que, pela sua configuração, só estarão obrigados a ter o eletrónico. Mas sim, eu diria que todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde estão obrigados a ter um livro de reclamações em formato eletrónico. Obrigada, António. Podemos prosseguir para outra pergunta? Portanto, Sabrina Aleixo faz-nos aqui uma pergunta interessante e que se reconduz também, à questão que já fui abordando no início, portanto, com uma estrutura uma IPSS com estrutura residencial, a equipa de enfermagem própria e médica própria têm esta obrigatoriedade de ter o livro eletrónico? Antónia, também para ti? Hum, sim, é uma pergunta muito interessante e é uma pergunta com várias camadas, diria eu. Claro. E portanto, não me reportando obviamente a questões concretas, vou aqui deixar as notas daquilo que é o pensamento, ou que deve orientar o pensamento quando estamos a pensar nisto. E vou, portanto, reportar-me, em primeiro lugar, à necessidade, primeiro, de qualquer prestador, aliás, qualquer entidade, perceber se tem um estabelecimento prestador de cuidados de saúde que deva estar sujeito a registro na ERS. E aqui estou fora da realidade da ERS. Por outro lado, a conclusão da resposta a esta pergunta vai depois influenciar aquilo que é a resposta posteriormente sobre a obrigação ou não de ter um livro de reclamações eletrónico. Sendo certo que os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde sujeitos à regulação da ERS estão obrigados a ter um livro de reclamações eletrónico. No entanto, deixo também aqui uma nota que é muito interessante, que é, e que fui falando ao longo da apresentação, é que vai haver casos em que os prestadores desenvolvam uma ou várias atividades e, portanto, eh, estarão sujeitos eventualmente à regulação de várias entidades, ou ao controle de várias entidades. E neste aspecto é muito importante que haja um registro bastante completo, uma identificação dos setores de atividade, dos CAI, e na identificação das entidades competentes, porque só isso depois vai permitir uma supervisão e uma monitorização das reclamações efetiva. E diria que são estas as principais notas que devemos ter em conta para procurar uma resposta. E que é transversal, e creio que assim consigo de certa forma criar ou partilhar um critério que pode ser útil para todos, e agradeço a questão mais uma vez. Muito obrigada. Podemos Sim. passar eventualmente a uma próxima questão também. Fernando Cardoso, obrigada uma vez mais pelo seu interesse. No caso de um dado NIF ter diversos CAIs, com entidades reguladoras distintas, lá está António, podes complementar, basta fazer um único registro na plataforma do livro de reclamações eletrónico. Hum,
Sim, é preciso, e era precisamente sobre isto que eu estava a falar. Regressando àquilo que foi o que estivemos a falar, basta um registro na plataforma do livro de reclamações eletrónico da entidade. Ou seja, cada entidade será uma pessoa coletiva ou terá um número de identificação fiscal que a caracteriza. E essa entidade é livre, ao abrigo do princípio da liberdade de iniciativa económica, de desenvolver as atividades que bem entender. E, apesar de só precisar de ter um único registro no livro de reclamações, a verdade é que esse único registro também lhes permite registar vários códigos de atividade, vários setores de atividade e identificar mais do que uma a entidade reguladora competente. Portanto, sim, basta ter um único registro na plataforma, no sentido de só tenho um livro de reclamações, mas esse livro de reclamações vai ter de identificar inequivocamente de que exerço mais do que um setor de atividade, tenho mais do que um código de atividade, quais são esses códigos, quais são esses setores e quais são as entidades competentes para regular por código de atividade e por setor de atividade. Obrigada, António, mais uma vez. Podemos passar à próxima pergunta? Lá está, uma pergunta relacionada também aqui já que cruza, os 2 formatos, do livro de reclamações, físico e eletrónico e, portanto, a Elsa pergunta-nos se o reclamante resolver usar as 2 vias, física e LRE, livro de reclamações eletrónico, são contabilizadas como 2 reclamações. Portanto, aqui reconduz-nos já para a metodologia de tramitação de reclamações pela entidade reguladora da saúde. António, mais uma vez, ainda está na tua parte. Reconduz muito bem. Sim, é verdade. E é uma boa pergunta porque é algo que pode efetivamente acontecer. Hum, e, não obstante, temos que ter também aqui algumas atenções, porque, por um lado, é uma preocupação muito importante evitar a duplicação de processos, porque são uma entropia, também já identificámos isso durante a apresentação. Por outro lado, também é preciso lembrar duas coisas. Primeiro, é sempre obrigatório submeter as reclamações, eh, mas temos que fazer uma análise muito concreta daquilo que seja o conteúdo das reclamações para perceber se são uma ou são duas. Certo é que quando o prestador recebe as reclamações, tem de submetê-las e depois a ERSE também pode fazer essa análise quando faz a apreciação das reclamações e se entender que existe efetivamente uma duplicação da análise dos factos que faz, porque é preciso perceber se as posições são exatamente iguais, se trazem elementos novos e essa apreciação depois também já é feita pela ERSE após o cumprimento pelo prestador do dever de submeter as reclamações. E isso será tido também em conta porque a ERSE também faz esse rastreio. E é uma das vantagens da tramitação das reclamações pelo SGREC. Aproveito agora porque foi uma das vantagens. Eu falei do tratamento transversal das reclamações apresentadas por várias plataformas, mas acaba também por ser um espectador que nos demonstra mais uma vez ou que nos relembra de mais um bom exemplo da importância da tramitação das reclamações pelo SGREC, que é precisamente isto, é identificar situações iguais que eventualmente possam evitar que haja uma duplicação de trabalho, quer dos prestadores, quer da entidade reguladora, quer até do utente que vai receber duas respostas iguais sobre uma mesma coisa. Partindo do Certíssimo, pressuposto que se trata certíssimo, efetivamente de António. uma repetição. Sim, obrigado. Certíssimo, António. E diria mais, pertinência da utilização e obrigatoriedade da utilização do SGREC, que está previsto no Regulamento 65, da entidade reguladora da saúde. Eu aproveitava só para acrescentar, para relembrar, digamos assim, não sendo este o foco do nosso webinar, mas temos já muita informação. A Sofia referiu-vos isso na sua apresentação, o António também no vídeo que exibiu. Portanto, a metodologia de análise de reclamações pela ERSE foi explicada o ano passado, em novembro do ano passado, e nós temos essas apresentações disponíveis, se forem área eventos, em webinars, direito à reclamação, e tínhamos lá uma informação específica sobre reclamações duplicadas e reconduz mesmo à explicação do António. Portanto, quando os factos são equivalentes, a ERSE não procede à abertura de um novo processo de reclamação, apenas, digamos assim. Todavia, há sempre esta análise material do conteúdo que poderá determinar
mas não será pelo formato, ou seja, os formatos aqui são só isso mesmo, uma forma de entrada, de tomada de conhecimento de uma reclamação. Note-se que, e era outra nota que queria dar, não existem reclamações oficiais e não oficiais. A ERS tem já emitido vários alertas nesse sentido, ou seja, estamos aqui a formar de um formato oficial o livro Reclamações Físico e Eletrónico, mas os prestadores, quando confrontados com um e-mail ou com uma resma de papel, digamos assim, um documento entregue no balcão, devem sempre analisá-lo de acordo com aquele conceito de reclamação que o António explicou durante a sua apresentação e que está também vertido no Regulamento 65/2015 da ERSE, e nesse sentido, qualificando-se como reclamação, independentemente do meio pelo qual vos chegou ao conhecimento, deverão submetê-lo no sistema de gestão de reclamações da ERSE. Portanto, esta nota também é importante que fique aqui ressalvada portanto, passava agora à próxima questão. É algo extensa, eu vou tentar ler de forma relativamente sumária, António, também tens a oportunidade de a ler, mas há aqui dois aspectos. Portanto, por um lado, o logótipo do livro de reclamações não está vermelho, é possível alterar a cor do logótipo, e depois, se existe algum link para respectivo download e se existe um logótipo para livro de elogios. Pergunta da Violante, António? Vou começar talvez por abordar a última parte da questão. Em primeiro lugar, lembrar que a plataforma eletrónica do livro de reclamações permite também eh, apresentar elogios e sugestões. Relativamente ao logótipo, e percebo a questão porque nós no rodapé da página de entrada do sítio da entidade reguladora, utilizamos a cor preta. E utilizamos a cor preta não sendo a cor original ou aquela que estamos habituados a ver, precisamente por causa das questões que são colocadas por esta nossa espectadora, e que estão relacionadas com um conjunto de informação disponibilizada pela Direção-Geral do Consumidor relativamente a regras de utilização do logótipo do livro de reclamações. E sim, existe uma ligação, e foi através dessa ligação que se cumpriu, e o nosso exemplo cumpre com as regras estabelecidas para a utilização do logótipo, que estabelece um conjunto de cores. Importante é que se aceda efetivamente a esse recurso que é disponibilizado pela Direção-Geral do Consumidor para perceber que regras devem ser utilizadas e as imagens dos logótipos para utilização, porque não nos podemos esquecer que estamos a utilizar um logótipo e, portanto, há regras até de propriedade intelectual que devem ser cumpridas. Hum, Lamentavelmente, eh, não consigo neste momento disponibilizar o link para a utilização, mas é de fácil acesso, até através de uma pesquisa no browser conseguimos encontrar as regras de utilização do logótipo do livro de reclamações através de um motor de busca normal, ou no próprio site da DGC, através da pesquisa entre os recursos. Espero ter ajudado. Certo, António. Hum, eh, Sobre o livro de elogios, passamos então à Hum, próxima. Sim, Passamos à podemos próxima passar à questão? próxima, sim. Sim, a questão do não existe um logótipo para o livro de elogios, estamos a falar aqui já da questão não do setor público, mas do setor privado, cooperativo e social, Certo, pelo que não estamos a falar aqui também de uma obrigatoriedade do livro de elogios ou de um logótipo para divulgação. exatamente. E E o livro de também por aí, o livro reclamações de serve elogios acaba por ser o livro de o reclamações próprio. eletrónico. Aliás, Sim. se repararem na própria entrada da plataforma do livro de reclamações eletrónico, disponibiliza a possibilidade de apresentação, desde logo de uma forma prévia a montante, digamos assim, de um pedido de informação, depois de uma reclamação, de uma sugestão e também de um elogio. Ou seja, não nos deixemos, é uma pergunta que nos fazem recorrentemente, não nos deixemos levar pelo nome, digamos assim, do livro de reclamações, mas que serve para as duas plataformas e, portanto,
todas elas terão que ser submetidas nos sistemas de gestão de reclamações, independentemente da sua classificação, sejam elas reclamação, sugestão, elogio, portanto, utilizem-nas e podem utilizar o mesmo mecanismo para estas 3 vertentes. Próxima pergunta, por favor. Temos 10 dias para responder à reclamação, mas quando recebemos a reclamação, quanto tempo temos para submeter a reclamação? Aqui acho que vamos Eh, clarificar. sim, António, mais sim? uma pergunta sobre o prazo. Sim, temos 10 dias úteis Sim, para responder à Sofia, lá reclamação. chegaremos à tua parte. As perguntas estão a ser enumeradas por ordem da apresentação, portanto, lá Ainda chegaremos, estamos nas perguntas da primeira António. parte. Exatamente. Sim, temos 10 dias úteis, ou seja, acaba por ser um prazo algo mais generoso do que 10 dias corridos, para responder à reclamação. E o prazo para a submissão da reclamação é precisamente o mesmo, 10 dias úteis. Trata-se Trata-se de um prazo que é estabelecido pela entidade reguladora da saúde. O prazo supletivo que resulta do regime é de 15 dias úteis, mas tendo em conta as especificidades do setor da saúde, o objeto das reclamações, por estarmos a falar de um direito fundamental que tantas vezes requer uma ação mais rápida para a sua garantia, o prazo fornecido pela entidade reguladora da saúde no âmbito dos seus poderes, e algo que também está previsto também no próprio regime jurídico do livro de reclamação eletrónica, é de 10 dias úteis, porque é um prazo ainda assim razoável e que permite uma análise atempada dos problemas do setor. E sim, temos 10 dias úteis para responder à reclamação, para submeter a reclamação e para cumprir as demais obrigações que resultam do Regulamento de 65/2015, não esquecer. Enviar alegações, demais elementos que sejam necessários. E sim, relativamente a Muito esta bem, questão, creio António, que será isto. obrigada. Sim. É precisamente isso. Não significa que a ERSE não compreenda que causa confusão até de interpretação normativa que matéria relacionada com o regime jurídico do livro de reclamações em diferentes setores tenha 2 prazos distintos. Esta possibilidade é salvaguardada desde logo pelo Decreto-Lei 156, 2005, que diz que pode ser previsto um prazo distinto. Os nossos estatutos prevêem, pelas razões que o António explicou, estamos perante o direito fundamental à saúde. Esta nota de que a submissão ocorre necessariamente, a submissão da reclamação, desde que o prestador tome conhecimento da mesma, tem que dar conhecimento a este neste prazo de 10 dias úteis, idealmente responder. Da nossa experiência também, dar-vos aqui o retorno, a ERSE recebe, em média, mais de 100.000 reclamações ano, aqui incluído o setor público, lá está, e nem todas as reclamações são de diferentes complexidades e, portanto, algumas delas serão passíveis de acomodar neste prazo os 10 dias úteis, outras delas terão uma maior complexidade. Importante é que garantam nestes 10 dias úteis acima a tomada de conhecimento pela ERSE, a indicação desde logo dos procedimentos que estão a ser tomados, algumas outras diligências complementares poderão fazê-las chegar em momento eventualmente posterior, mas idealmente a tomada de conhecimento, o envio das medidas de seguimento e uma resposta preliminar ao utente tem de ser prestada neste prazo. Passávamos à próxima pergunta. Filipe Godinho diz-nos que penso que foi dito que o reclamante pode anexar fotografias, subentendo vídeos também, do interior do estabelecimento e dos seus profissionais. Isto é legal? E o RGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados? António, se quiseres adiantar. Eh, Adiante, porque é de facto uma funcionalidade que a plataforma permite na formulação das reclamações, é a junção de alguns anexos. Hum, estes anexos podem ser muito relevantes porque complementam a informação que é manifestada por escrito pelo reclamante. Ou até pode ser um outro ficheiro que contenha também uma declaração escrita, por exemplo. Hum, ou pode até ser, por exemplo, uma cópia de um exame do utente.
que será o reclamante, o utente reclamante aqui, porque qualquer pessoa pode fazer a reclamação, mas estamos a falar de um caso típico em que o reclamante é o próprio utente. Hum, e, hum, efetivamente podem ser anexadas estas fotografias. E estas fotografias não têm necessariamente de ser fotografias que sejam tiradas no interior dos estabelecimentos, ou até que sejam fotografias que comportem consigo uma invasão da privacidade ou uma devassa da vida privada de outras pessoas. Estamos aqui a falar de fotografias de utentes que querem, por algum motivo, ou até se fotografam a eles mesmos nessa eventualidade. Hum, quanto à questão de, quanto à questão de uma eventual fotografia ilícita, naturalmente existem normas legais para lidar com esse fenómeno. Mas quando referi a questão dos anexos, estava a falar de anexos que são efetivamente instrumentais e que são absolutamente lícitos e são nesses que nos temos de focar para o tratamento das reclamações. E sim, há vários formatos de ficheiros que podem ser anexados. Quanto à questão da licitude das imagens ou não, elas têm que ser casuisticamente analisadas e há meios legais de reação contra qualquer violação de direitos, quer seja dos utentes, quer seja também dos prestadores ou dos reclamantes, dos prestadores ou de outros utentes ou de outras pessoas que frequentem os espaços em questão. Naturalmente, é uma boa pergunta, mas que já extravasa também um bocadinho aqui a questão do tratamento da reclamação em si. Certo, acrescentaria que esta matéria da proteção de dados, esta matéria está também vertida, por exemplo, naquela área dos direitos e deveres que tu aplicaste, ainda que na Sim. ótica da proteção da informação de saúde do utente, mas todas as questões que extravasem um pouco o âmbito específico aqui do webinar, para podermos gerir, podem sempre ser suplementarmente colocadas ou posteriormente colocadas para o endereço que nós já vos fomos passando, direitos e deveres, e nós tentaremos sempre dar uma resposta enquadrada naquilo que são as competências e o âmbito de intervenção relatória da ERSE, sendo certo que, se for da competência de uma outra entidade, uma explicação mais detalhada, também indicaremos. Passaria à próxima pergunta, por favor. Nilza Alves, portanto, os procedimentos do prestador e da ERSE são idênticos, quer seja uma reclamação eletrónica ou física. Mais uma vez a questão da eventual diferenciação quanto aos formatos, é relembrar, no fundo, o que já fomos explicando, correto, António? Sim, há uma diferença só, muito pequena, parece quase irrisória. É a seguinte, também falei dela. Se a reclamação for apresentada, tem que ser efetivamente enviado ao reclamante para o e-mail que é definido no formulário. Se for uma reclamação, por exemplo, do livro físico, pode ser enviada por correio postal para a morada indicada na folha de reclamação. Mas é esta a diferença. Na questão do cumprimento das obrigações perante o prestador, perante o utente, peço desculpa, na questão de responder, as obrigações perante a ERSE, de submeter a reclamação, de enviar alegações, é tudo igual. É só esta pequena nuance que parece quase irrisória e às vezes até parece que nos esquecemos de tão pequena que é, mas é essencial porque é uma formalidade também que está prevista. Muito bem, obrigada, António, pela salvaguarda. Passávamos à próxima pergunta. A pergunta da Susana Fernandes: a unidade de saúde tem notificação sempre que haja uma reclamação no LRE? Esta é uma pergunta importante. António, pedia-te que recordasses também um dos pontos que É, que foi salientado durante a sim. apresentação. E a Sofia também falou sobre ela, porque acaba por ser também um dos motivos que é a causa de motivo para a prática de uma contraordenação, que é precisamente a obrigação do número 3 do artigo 5º B, que é quando não disponha do website, o prestador deve dispor de um endereço de e-mail para a recepção das reclamações. Isto porque quando o prestador efetua a reclamação, como eu disse há pouco, a plataforma automaticamente notifica o prestador, o estabelecimento visado,
ou neste caso a unidade de saúde, e por outro lado envia uma notificação à entidade reguladora da saúde também a informar da submissão dessa reclamação. Portanto, hum, partindo do pressuposto que o estabelecimento ou que a entidade cumpre com a obrigação de dispor do endereço de e-mail para a recepção das reclamações e que cumpre integralmente com o regime jurídico do livro de reclamações eletrónico, vai receber uma notificação sempre que recebe uma reclamação no LRE. Muito bem. Precisamente, Sofia, é por isto que estamos a insistir e a salientar de forma assertiva neste webinar a importância deste regime das advertências que funciona de forma preventiva e que funciona de forma também a ajudar, digamos assim, ao integral cumprimento da norma, não é? Sim, é verdade. Tal e qual como falei na apresentação, o legislador previu de facto que estas infrações fossem dar origem, portanto, a contraordenações graves. Mas não obstante esse facto, está aqui previsto, portanto, um mecanismo de advertência que permite de facto ao prestador ter uma posição preventiva já, portanto, na recepção de um posterior processo de contraordenação, efetuar então as medidas corretivas para o cumprimento da norma legal, sim. Certo, eu diria que o conselho aqui seria, até para todos os que nos estão a ouvir e para passarem a palavra, que na sequência deste webinar vão consultar os seus websites, vão ver se estão inscritos na Exatamente. plataforma LRE, certo, Sofia? Com certeza, exatamente. Aliás, a primeira etapa é mesmo essa, é verificar se estão ou se por algum motivo se esqueceram e efetuar de facto este registro, o registro efetivo, portanto, com a concordância de todos os dados, com a posição do correio eletrónico, tal e qual como o António disse, e posteriormente, portanto, verificar se nos seus sítios na internet se têm esta divulgação da plataforma do livro de reclamações eletrónico, portanto, na perfeita medida em que a Direção-Geral do Consumidor portanto, enuncia com as medidas, com as particularidades, com as cores, que também está disponível no website da DGC, tal e qual como o António também já falou há pouco, sim. Certíssimo, Sofia, obrigada. Eu passaria agora a uma pergunta que foi realizada ainda no início, durante a apresentação do António, foi apresentada por Karina Ribeiro. Nós, por questões de sistema, porque ela é algo extensa, não a conseguiremos passar, porque tinha aqui uma descrição da reclamação, portanto, dizia que tivemos um reclamante. E não vamos aqui enunciar uma situação concreta, mas vamos ao cerne da questão. Enviámos reclamação por correio, mas não enviámos as medidas adotadas pela clínica. No fundo, o que é referido aqui pela Karina Ribeiro é que terá enviado a folha do livro de reclamações, ainda que seja a folha física, mas apenas enviaram a essa reclamação do utente. Nestes casos, temos de fazer mais alguma coisa? Esta questão já foi abordada, mas partilho convosco que é importante reiterarmos a importância de terem plena noção de que a tramitação das reclamações não se conduz só ao envio das da reclamação em si, realizada por quem reclamou. António, se quiseres acrescentar algum ponto adicional. Não te estamos a ouvir, António. Creio que agora já estão a ouvir-me. Já, Peço agora desculpa. já. Sim, Obrigada. quero apresentar até vários pontos, porque aproveito para relembrar, por um lado, a obrigação de registro no SREC e a obrigação de tramitação das reclamações por via do SREC. O que significa que as reclamações devem ser submetidas diretamente no SREC. E, trata-se aqui de um aspecto que temos de ter em conta. Por outro lado, para além da submissão da reclamação, como falamos há pouco, é preciso enviar uma resposta ao reclamante hum, e, hum, essa resposta é devida face à reclamação e a resposta deve ser dada por escrito ao reclamante. Também foi outra das coisas que referimos. E devem também ser enviadas as reclamações e todos estes documentos devem ser submetidos pelo prestador no SGREC. E para ter acesso ao SGREC,
poderá fazer um pedido de credenciais. E aproveito também para dizer que a resposta a algumas das questões sobre como operacionalizar esta questão estão disponíveis em algumas das 26 questões, perguntas frequentes sobre submissão de reclamações à ERSE que aproveitamos para partilhar há pouco, para demonstrar no vídeo que exibimos há pouco. Neste sentido, sempre que um prestador receba uma reclamação, deve submeter uma cópia no SGREC. Se for uma reclamação de livro físico, deverá digitalizar o original da folha para enviar e guardar consigo o original da folha em arquivo e deve também, no mesmo prazo de 10 dias úteis, responder ao utente por escrito à reclamação, alegar e submeter as alegações no SGREC, à ERSE, submeter a cópia da resposta que enviou ao reclamante, porque tem de enviar efetivamente a resposta, independentemente de haver outros meios de articulação ou de comunicação com o reclamante, a verdade é que a resposta por escrito é sempre devida. E os demais elementos que sejam necessários, e neste sentido eu diria que quando recebemos uma reclamação é isto que temos de fazer em todos os casos. E espero também ter ajudado com isto. Mais informações sobre todo o processo de tramitação da reclamação no SGREC, o próprio acesso ao SGREC podem ser obtidos, e aqui reitero, nas perguntas frequentes sobre a submissão de reclamações, que acredito que poderá, para dúvidas deste género, ser um recurso muito útil na área prestadores. E é efetivamente, António. Obrigada. Passamos à próxima pergunta. Rita Monteiro pergunta-nos como devemos proceder quando a reclamação não é feita pelo utente, mas sim por uma terceira pessoa. Temos a obrigação de responder sempre, mas naturalmente não podemos disponibilizar informação do utente a terceiros. Esta é uma questão que nós vamos apontando quando fazemos sessões de esclarecimento sobre o direito à reclamação e, portanto, podemos aqui dar uma chega, informação mais detalhada temos naqueles conteúdos que já vos falámos. António, mas se quiseres acrescentar também algum ponto? Sim. Quero, porque, aliás, porque é um lapso muito comum e às vezes até por uma questão de linguagem, às vezes facilitamos um bocadinho na linguagem que utilizamos e fazemos isto. Eu há pouco fiz isto a responder a uma das questões e assim que o fiz percebi o que tinha feito e retifiquei. E a verdade é que nem só os utentes fazem reclamações, ou podem fazer reclamações. Qualquer pessoa, singular ou coletiva, estamos até a falar de associações representativas de direitos dos utentes, podem fazer uma reclamação. Portanto, temos que adotar mais vezes o conceito de reclamante do que o conceito de utente quando falamos da reclamação. Porque ao adotarmos este conceito, também conseguimos perceber que a reclamação pode ser feita por uma terceira pessoa e a sua tramitação. Aquilo que é preciso observar é que a resposta tem de cumprir com todos os requisitos de qualidade que fomos falando há pouco e que também já tive a oportunidade de reiterar, mesmo quanto à computo dos factos, mas que estamos efetivamente, ou que estamos eventualmente, perante uma situação em que temos que fazer uma concordância prática entre o dever de responder, ou o direito à resposta do reclamante, com a salvaguarda da informação de saúde e da privacidade dos dados de saúde e da vida privada, da intimidade da vida privada de um utente. E é esta concordância prática que tem de ser feita sem invadir o núcleo de nenhum dos dois direitos, mas encontrar uma concordância prática que permita garantir os dois e satisfazê-los cabalmente. E é precisamente isto que devemos fazer quando uma terceira pessoa faz uma reclamação sobre cuidados de saúde prestados a um utente. E neste caso, eu gostaria até de dizer isto, que é o terceiro nesta reclamação é o utente e não o reclamante. Do ponto de vista do processo de reclamação, sim. Certíssimo. Eu Sim. acrescentaria até que, para desmistificar, esta é uma das nossas outras mensagens amplamente transmitidas. A apresentação de uma reclamação pode ser libertada desta carga negativa à qual vem habitualmente associada. A reclamação é, desde logo e em primeira instância, um mecanismo de resolução de um conflito. Pressupõe-se na relação de prestação de cuidados de saúde uma manutenção da relação entre o prestador
e quem reclama. E, portanto, o facto de qualquer pessoa poder reclamar, singular e coletiva, este é um direito constitucionalmente consagrado, desde logo, e, portanto, vem depois em cascata, em vários diplomas legais, estabelecendo-se esta possibilidade do direito à reclamação não estar circunscrita ao sujeito da prestação concreta. A situação diferente é a avaliação do fundamento da reclamação. Ou seja, o acesso ao direito à reclamação não deve ser de forma alguma condicionado. A ERS tem várias intervenções relatórias nessa matéria. Depois, a análise do fundamento da reclamação será tanto melhor e tão mais completa quanto o prestador também se envolver e transmitir à ERS todos os esclarecimentos necessários a concluirmos que, eventualmente, a percepção de quem reclamou não era a correta e que, de facto, aquela reclamação, para além da resposta ao reclamante, que é obrigatória, com a contextualização e o enquadramento à ERS, poderá dar origem a uma decisão de conclusão de que não há uma necessidade de medidas relatórias adicionais. Notem que a reclamação é o ponto de partida para a ERS ponderar intervenções relatórias ao nível, por exemplo, dos exercícios dos seus poderes de fiscalização, dos poderes de supervisão, emitindo diretrizes e orientações de mudança de comportamento aos prestadores e, portanto, não se fica só por aquela enunciação dos factos. Muitas vezes quem reclama pode até não se rever na decisão final, porque a ERS poderá não se cingir à questão do conflito de consumo, digamos assim, lato sensu, ou do conflito entre a pessoa que apresentou a reclamação e o prestador, poderá ampliar o seu âmbito de intervenção, mas isto é diferente da possibilidade e de ser necessário garantir que qualquer pessoa que queira apresentar uma reclamação poderá fazê-lo. Acrescentaria também, porque já antecipo, não teremos tempo para todas as questões que estamos aqui a ver em back-office, não é? Existem outras vertentes da apresentação de situações quando são internas à instituição. Temos o regime do canal de denúncias, é um regime distinto do regime da apresentação de reclamações que estamos aqui a falar. É um regime interno para a apresentação de denúncias quanto à prática dos estabelecimentos de profissionais ou entre profissionais dos estabelecimentos e, portanto, estes regimes seguem caminhos distintos e a ERS fornece também informação sobre este outro regime. Passando à próxima pergunta. Pergunta de Elsa Brunheta: como prestador de cuidados, como posso reclamar de um utente não respeitar os deveres, como, por exemplo, o dever de não discriminar e ofender verbalmente o prestador ou o não cumprimento do regulamento interno do estabelecimento? Precisamente, já fomos aflorando um pouco esta diferença entre o que é uma reclamação e o que são estas outras manifestações no âmbito da dinâmica da relação entre a pessoa e o prestador. António, se quiseres também aqui Sim, complementar, é, respondendo à Elsa, por favor. é precisamente isto. Esta situação nunca, a acontecer não configuraria uma reclamação no sentido que, como ela está prevista no Regulamento 65 de 2015. Mas, e isto é muito importante, e isto diz mais respeito até à metodologia de apreciação das reclamações por parte da ERSE. A ERSE aprecia os factos que são trazidos ao processo de reclamação. E estes factos podem ser trazidos em primeiro lugar, pelo reclamante e, em segundo lugar, pelo prestador, através da resposta, das alegações, da resposta que deu ao prestador, ao reclamante, peço desculpa, a resposta que o prestador deu ao reclamante, através das alegações que apresenta a ERSE e ainda de elementos adicionais que o prestador entenda que sejam relevantes. Ou seja, a ERSE, quando faz a análise das reclamações, faz uma apreciação dos factos e vai abstrair-se dos juízos de valor que são formulados nas manifestações de ambas as partes do processo de reclamação. Neste sentido, é certo que situações destas que ocorram não vão influenciar
não vão influenciar a análise que a ERSE vai fazer aos factos, mas a ERSE é também capaz de identificar as situações em que isto acontece e apreciá-las da forma como elas devem ser apreciadas. No que diz respeito à violação de direitos, a situações em que há ofensas, existem mecanismos dentro das próprias organizações, dentro dos prestadores, e há mecanismos legais que permitem às pessoas que entendem que os seus direitos estão a ser violados, de agir no sentido de haver essa reposição da normalidade e da integridade, da inviolabilidade dos seus direitos. Mas, mais uma vez, é algo que já extravasa as competências da ERSE também na apreciação das reclamações. Sendo certo que a apreciação das reclamações que é feita pela ERSE não vai padecer de nenhum tipo de juízo de valor, porque ela vai fundar-se nos factos, e o juízo de valor depois é realizado pela ERSE face aos factos e à análise dos factos que faz. E isto é o mais importante, é que toda a gente tenha noção que, ainda que estas coisas acontecem, temos também a capacidade de perceber quando elas acontecem, sobretudo quando elas nos são comunicadas também, mas que para nós o que nos interessa são os factos relativos à prestação de cuidados de saúde, à atividade do prestador e ao seu funcionamento. Reconhecendo que por vezes pode acontecer algum tipo de incidente, naturalmente, mas que para efeitos da missão da ERSE, recebe a apreciação de acordo com o valor que tem do ponto de vista da sua utilidade, na verdade. Certo. Obrigada, António. Daí a importância, como temos vindo a salvaguardar, de termos as duas vertentes da factualidade na reclamação, a importância da resposta por parte do prestador. A ERSE vai sempre tomar uma decisão que será tão mais conservadora, digamos assim, ou seja, quanto no sentido de quanto menos elementos tiver que contextualizem a situação, a ERSE vai tomar decisão, não vai bloquear, mas irá de alguma forma balizar-se com todas as possibilidades, digamos assim, que aquela situação possa comportar. Por exemplo, se existir um indício de um ilícito disciplinar, ou seja, de uma má prática clínica por parte de um profissional, se nada for dito na reclamação, a ERSE vai assumir que de facto existem indícios suficientes e poderá encaminhar para outros organismos. Estes são exemplos que nós vamos transmitindo em outras sessões de esclarecimento e, portanto, de facto apelamos a que a resposta seja o mais completa e o mais contextualizada possível para termos as duas versões da factualidade transmitida via reclamação e assim decidir de forma amplamente fundamentada. Outras perguntas, por favor? Não sei se não estamos a... Cá está. Ora cá está a Sofia. Um caso prático, digamos assim, reportado à tua apresentação. Ora, pois. Uma IPSS com mais de 50 trabalhadores em classificação sincera. Acho que pode ser difícil conseguires responder assim sem mais, sem o apoio do quadro, mas podes Não só... faz mal, não tem problema nenhum, até porque Podes relembrar. Exatamente, eu vinquei de facto esta informação na apresentação e pode gerar alguma confusão porque existem determinadas entidades que têm uma espécie de uma equiparação a determinada classificação de pessoa coletiva e concretamente eu diria que, portanto, quer fundações, quer pessoas coletivas de utilidade pública, assim como as freguesias, têm uma equiparação a microempresa, que é de facto uma empresa que tem, portanto, mais
de 10, mas que, portanto, perdão, menos de 10, desculpem, isto foi um equívoco da minha parte, menos 10 trabalhadores, ainda que efetivamente tenha mais. Isto é, o que a pergunta nos está a dizer é que, de facto, existe uma IPSS, que é uma pessoa coletiva de utilidade pública, tem 50 trabalhadores, correto, mas devido a este sistema aqui de equiparação à microempresa, na verdade, é como se tivesse até 10 trabalhadores. É uma espécie de benesse que o legislador atribui e, portanto, a coima aplicável anda entre os 1.700 a 3.000 euros. Regime, aliás, eu aproveitava também para fazer aqui este aditamento, porque existe, portanto, o regime para os municípios, restantes pessoas coletivas de direito público que não se enquadrem, portanto, nesta situação que já falei anteriormente, vão se equiparar a pequenas empresas, e são pequenas empresas entre 10 a 49 trabalhadores, ainda que de facto o número de trabalhadores naquela entidade seja superior, mas devido a esse sistema de equiparação, de facto, é que, na verdade, como se estivesse só entre 10 e 49 no caso. Muito bem, Sofia, obrigada. Podemos, se calhar, tentar passar mais uma pergunta. Estamos aqui já a aproximar-nos do final do nosso webinar, mas acho que ainda conseguiremos esclarecer mais algumas questões. Tiago Magalhães pergunta-nos quais são as infrações relacionadas com o regime do LRE mais relevantes. Foi precisamente esse um dos teus tópicos principais e poderás seguramente Foi. relembrar. Sofia. Exatamente, e é de especial relevo. Obrigada ao Tiago pela questão, porque é importante relembrar e é importante também que quem nos está a ver do outro lado do ecrã retenha esta informação. As infrações mais relevantes são, de facto, o facto do prestador, portanto, estar obrigado a possuir este formato eletrónico do livro de reclamações e, neste caso concreto, portanto, tem que efetivar o registro na plataforma do livro de reclamações eletrónico. A segunda é a divulgação desta plataforma no seu sítio na internet e esta divulgação, portanto, não é uma divulgação inocente, é uma divulgação que tem que cumprir com determinados requisitos, nomeadamente com o facto de estar num local visível, na página de entrada, entenda-se, e de forma destacada, e eu aqui até puxava a lembrança, quem nos está a ver, portanto, a apresentação do colega António, em que faz de facto, portanto, o print da nossa página de entrada da ERS, onde tem de facto esse logotipo. Aproveito também para dizer que no site do livro de reclamações eletrónico tem perguntas frequentes e numa dessas perguntas frequentes tem uma hiperligação para o site da Direção-Geral do Consumidor, onde tem essa informação muito concreta, portanto, da disposição do logótipo com determinada cor, com determinada letra e, portanto, tem que o prestador escolher uma dessas opções que lhe é dada para fazer essa divulgação. E a terceira, não menos importante, é de facto haver um registro efetivo também do endereço eletrónico para que haja esta comunicação mais apertada. Concretamente, as que são mais frequentes é a primeira e a segunda, portanto, a falta de registro na plataforma e a falta de divulgação nos sítios na internet. Muito bem, Sofia. Obrigada por esta sistematização mais uma vez. Ainda temos tempo para mais algumas perguntas. Fernando Faria, empresas pequenas que não possuam um website, que me parece que não é obrigatório, como fazem para divulgar o LRE? Sofia, Bem, está previsto também na lei? Sim, exatamente. Há aqui uma previsão legal, é assim, uma empresa não tem necessariamente que ter um website, isto é, isto depende da vontade de cada prestador de ter ou não ter. Na verdade, ele tem que estar registado na plataforma e isso é incontornável. Portanto, este é o primeiro princípio, é o que a norma legal diz. Contudo, sempre que solicitado, ele pode de facto passar essa mensagem sobre diversas formas ao utente. Por exemplo, estou-me a lembrar que existem muitas entidades que utilizam como recurso determinados meios alternativos de divulgação digital e, nesse caso, e havendo esta comunicação por parte do utente, o próprio prestador pode efetivamente dizer, olha, pode comunicar ou apresentar a sua reclamação através do livro de reclamações eletrónico, ou então posso deslocar, não é? Porque entendendo que há aqui, portanto, um confronto digital, não é? Portanto, se a pessoa está a fazer uma pergunta sobre digital é porque não está presencialmente no estabelecimento.
e pode fazê-lo, portanto, dar essa informação verbal, telefónica, ou então pode passar pelo estabelecimento, e nós temos cá o livro de reclamações físico e pode efetivamente remeter a reclamação também, por exemplo, através de e-mail, e ela é efetivamente considerada como qualquer outra reclamação, seja escrita no livro de reclamações físico, seja apresentada através do livro de reclamações eletrónico. Portanto, há aqui uma panóplia de situações que pode ser adotada, e que importa é que o prestador seja muito claro e que disponibilize de facto esta quantidade de meios alternativos para o utente efetuar esta reclamação. Muito bem, Sofia, obrigada. Para além de que, se bem me recordo, para o prestador que não tenha o link para o livro de reclamações eletrónico, por não ter website, terá que ter obrigatoriamente um endereço de correio eletrónico para receber e para se registar na plataforma. Portanto, aquele teu ponto de que o registro na plataforma é obrigatório, É basilar. é o primeiro ponto, é o ponto de partida, e depois ter sim um e-mail dedicado à recepção das reclamações, elogios Exatamente. ou sugestões, Ou nunca é sugestões. demais relembrar, não estamos só a falar de reclamações que sejam apresentadas. Muito bem. Certo. Ainda temos tempo para mais algumas perguntas, mas estamos a chegar ao fim. Ricardo Correia, obrigada também pelo seu interesse. Se incumprir na divulgação da plataforma do LRE no site, sou sujeito a processo de contornação imediato? Ora, muito obrigada ao Ricardo. Na verdade, eu começo aqui por fazer aqui uma espécie de enquadramento, no que diz respeito às infrações relacionadas com o livro de reclamações eletrónico, e não tem só a ver concretamente com a divulgação na plataforma, mas também com o próprio registro. Portanto, aqui o Ricardo está a falar da divulgação, mas podia ser também, portanto, o registro na plataforma. O legislador entendeu classificar estas contraordenações como graves. Contudo, ele dá aqui uma hipótese de adequação ao prestador de cumprir, através de uma advertência, que é um mecanismo que existe e que nós adotamos, e temos todo um procedimento e toda uma monitorização já, tal e qual como disse na apresentação, já fizemos 39 advertências nesse sentido, porque de facto tem que existir aqui uma comunicação prévia por parte da reguladora, não é? De entrar em contacto, remeter um ofício com o aviso de recepção, porque este aviso de recepção é importantíssimo para a definição do tempo de contagem do prazo, que são os 90 dias consecutivos, e portanto, a partir do momento em que o prestador recebe este ofício, ele vai entender qual é que é a infração que foi detectada, ele vai também entender quais é que são as medidas corretivas e vai ter que efetuar esta alteração e estas medidas corretivas para o cumprimento da norma em específico. No caso, o Ricardo estava a falar da divulgação da plataforma, mas podia ser também a falta de registro total, como disse, mas tem que efetuar, portanto, neste período destes 90 dias consecutivos. Terminados estes 90 dias consecutivos, a reguladora vai de facto fazer uma análise, portanto, a toda a matéria que integra o referido processo, e vai verificar de facto se o prestador cumpriu portanto, com esta advertência, ou se não cumpriu. Bem, se cumpriu, o prestador tem que remeter de facto a prova como está a situação corrigida, e neste caso a reguladora arquiva os autos. No caso de não cumprir, aí sim é que avançamos para a instauração do procedimento contraordenacional, e pronto, aí é que é a parte desagradável. O facto é que, havendo esta possibilidade, e uma vez existindo este mecanismo da advertência, que os prestadores estejam sensíveis e que cumpram de facto com esta necessidade de correção desta matéria, e que o façam sem necessidade do recurso, portanto, a um processo de contraordenação. Isso permite, eu acrescentaria, ou seja, daqui não resulta que os prestadores devam aguardar pela advertência, ou seja, a perspectiva da ERSE, uma advertência já, uma sinalização de que há um incumprimento. Atenção, nós não podemos deixar a advertência em si já é uma manifestação de que o incumprimento existe.
O legislador quis, de facto, estabelecer este regime transitório, mas, como foi dito na apresentação inicial, esta plataforma está implementada e para o setor da saúde desde 2019. Há uma expectativa de que já haja um pleno conhecimento, tal como já é muito claro para todos de que temos que adquirir o livro de reclamações físico, a expectativa é que exista já a plena consciência de que temos de ter o formato eletrónico do livro de reclamações. Não há muito mais espaço, poderá não haver muito mais espaço, se o legislador assim o entender, para manter este regime transitório de fazer preceder a abertura de um procedimento de contraordenação de uma advertência prévia. Portanto, a mensagem clara que temos que deixar aqui é que a advertência é já em si um incumprimento de uma obrigação legal, normativamente consagrada, que foi há um regime um pouco mais flexível estabelecido, mas não invalida que, como dizíamos há pouco, o que é esperado de cada um de nós quando somos prestadores de cuidados de saúde é que, sem esperarmos por uma impulso reativo da reguladora, proativamente e de forma preventiva, para isso serviu também um alerta de supervisão número 5 de 2024 e servem estes momentos em que aqui estamos juntos, proativamente garantam a conformidade do seu comportamento com a lei. Não deixaremos de divulgar informação sobre as advertências que estamos a emitir, portanto, não deixa de ser um procedimento que obriga a uma resposta e a um cumprimento de um formalismo de envio de evidência à reguladora. Tudo isso poderá ser evitado se garantirem a montante o cumprimento destas obrigações. Mais uma vez, relembramos também que a ERSE monitoriza quer o registro na plataforma, quer a submissão nos 10 dias úteis, temos acesso a essa informação e estamos em visão transversal e de helicóptero a monitorizar o comportamento global dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e, portanto, entendemos que esta dimensão de uma atuação preventiva e de apoio não anda a par, ou seja, não inviabiliza que, quando necessário, tenhamos que também exercer as nossas competências sancionatórias. Portanto, idealmente, é conformar o comportamento desde já. Atuar na prevenção, exatamente. Ana Soares, podemos concluir que temos que participar à ERSE, SGREC, todas as reclamações que nos chegam de todas as vias, incluindo via LRE e as que chegam diretamente à ERSE. Sim, eu aqui diria, se calhar já falámos sobre esta vertente e posso até, para termos aqui também mais tempo para outros temas, sim, Ana Soares, portanto, aqui é aquele conceito de reclamação que foi abordado, independentemente de um meio que é utilizado para chegar ao vosso conhecimento. Passaríamos a mais uma pergunta, eventualmente, se tivermos oportunidade. Não sei se podemos passar a outra pergunta. Perante um elogio, é necessário dar resposta a quem efetuou o elogio. António, se quiseres pegar nesta questão. Posso eu também, porque não, posso eu adiantar que é para podermos também, temos aqui outras questões, nesta matéria, acima de tudo, não deixamos de estar no âmbito da resolução alternativa de litígios e o essencial é que o elogio seja ele próprio que chegue à ERSE e, portanto, a resposta não é essencial nesta matéria, mas na ótica de não deixa de ser a vertente da satisfação do utente que está aqui em causa e, portanto, se assim o entenderem, poderão também fornecer a resposta ao elogio. Certo é que quer as reclamações, elogios e sugestões têm as mesmas que ser submetidas à entidade reguladora da saúde. Temos mais alguma pergunta que possa ser feita? Esta é interessante e eu acho que vou reservar para mim também esta resposta, Sofia Monteiro. E quando a ERSE tem conhecimento, através de reclamações, de violações dos direitos dos doentes e nada faz, quem fiscaliza a ERSE? Sofia, obrigada pela sua pergunta. Nós entendemos, e eu dizia isso há pouco, que por vezes pode haver aqui uma certa frustração quando um utente, alguém reclama e do parte da reguladora não recebe a resposta esperada. Ora, é preciso aqui ter em consideração duas dimensões. O mecanismo de apresentação da reclamação, regido por este regime jurídico de reclamações, pressupõe, acima de tudo, e em primeira fase,
que deve haver uma resposta por parte do prestador. Pressupõe a manutenção da relação entre quem reclama e quem prestou, neste caso, o cuidado de saúde. A reguladora tem uma intervenção distinta e uma intervenção no exercício dos seus poderes de supervisão. A reguladora não só tem uma dimensão em que sim avalia se processualmente aquela reclamação foi devidamente tratada, e o que é que isto significa? Se aquela reclamação o prestador obteve uma resposta, quem reclamou obteve uma resposta, peço desculpa, e se a resposta também, o enquadramento da situação foi transmitido à reguladora. A ERSE, depois de ter na sua posse toda a informação necessária, poderá concluir no sentido de serem necessárias medidas adicionais ou não. Muitas vezes, as situações que nos são relatadas pelos utentes podem já nem sequer ser suscetíveis de serem corrigidas. Há situações de falha de procedimentos, ou há situações em que nós já não conseguimos ter uma intervenção quanto à situação concreta daquela pessoa de quem reclamou. Ainda assim, poderá dar-nos um indício sobre o funcionamento de um prestador. Ainda assim, a percepção que o reclamante tem poderá ser de violação de um seu direito, poderá aqui indiciar até, e depois da análise e da resposta do prestador, a ERSE poderá concluir de que não há uma violação das obrigações daquele prestador em termos da garantia dos direitos dos utentes dos serviços de saúde. Portanto, acima de tudo, o que é importante é apresentar-se a reclamação, para que nós possamos cada vez mais trabalhar com os prestadores e os prestadores cumprirem com a obrigação de responder às reclamações. A ERSE não dará resposta casuística a todas as reclamações, mas garantirá o conhecimento sistémico de diversas situações que possam justificar uma intervenção regulatória mais ampla. Quem fiscaliza a ERSE? Desde logo, quem reclamou. Nós, no nosso procedimento, se a pessoa que não concordar com a decisão da ERSE, pode dirigir-nos uma comunicação e nós abrimos um processo de reapreciação da nossa decisão. Pode trazer-nos factos novos, terá que nos trazer factos novos e terá que nos indicar os motivos de forma fundamentada pelas quais não concordou com a decisão. E a ERSE reaprecia a sua tomada de decisão e eventualmente até confronta o prestador com factos novos que possam surgir. A ERSE presta contas perante a Assembleia da República, portanto a ERSE depois acaba sempre por, não só neste âmbito das fiscalizações, por dar um retorno da sua atividade, por dar por transmitir informação ao abrigo de um princípio de transparência sobre toda a sua atividade, via instrumentos de gestão, relatórios de atividades que podem sempre acompanhar. Mas na ótica casuística do procedimento em si, se não concordarem com a nossa decisão, se discordarem do sentido que a decisão da ERSE tomou, podem sempre dar-nos conta disso e nós reapreciamos. Sabemos também que muitas vezes a resposta que damos, fruto do volume que temos de reclamações, pode não ser ajustado com as vossas expectativas. Façam-nos chegar pedidos de informação sobre o estado das vossas reclamações, que tentamos sempre responder no prazo o mais rápido possível. Dizer-vos também que, no que toca à violação de direitos dos utentes, a própria metodologia da ERSE de análise das reclamações, fruto do volume, volto a salientar que recebemos mais de 100 mil reclamações por ano, está orientado por um critério de análise prioritária de assuntos consoante a sua potencial gravidade. E porquê é que eu estou a chamar este tema para aqui? Porque temos maioritariamente participantes que são prestadores de cuidados de saúde, e é muito importante, e isso tem vindo a ser divulgado em diversas sessões de esclarecimento, que a ERSE analisa as reclamações de acordo com um esquema de potencial gravidade, prioridade das mesmas. Para isso, é importantíssima a correta tipificação das reclamações, que começa muitas vezes em primeira instância, pelo próprio prestador de cuidados de saúde. Quanto melhor tipificada estiver a factualidade que conta da reclamação, mais depressa a ERSE vai analisar se a gravidade for de facto relevante e se o justificar. Isto para podermos, de alguma forma, responder a um elevado volume de reclamações e podermos chegar às situações que indiciem uma falha sistémica de funcionamento de uma área, de um prestador, de uma região, o mais depressa possível. Passava a outra questão. No
No que diz Patrícia Barbosa, no que diz respeito aos hospitais públicos, não surge nenhuma ligação para o livro de reclamações, é suposto ser mesmo assim. Nesta fase é, António, não sei se queres fazer aqui Sim, essa distinção. sim, porque não devemos confundir o livro de reclamações eletrónico, como eu disse na apresentação, na primeira parte, ou seja, o livro vermelho, que é aplicável aos setores privado, cooperativo e social, com o livro amarelo eletrónico, que é outra plataforma que está em desenvolvimento e que é da responsabilidade da Agência para a Modernização Administrativa, enquanto que estamos a falar da plataforma que é gerida aqui neste webinar especificamente, estamos a falar da plataforma que é gerida pela, eh, pela Direção-Geral do Consumidor, em colaboração com a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Ou seja, uma das formas fáceis de fazer sempre esta distinção é de que quando falamos de livros de reclamações ou de plataformas eletrónicas de reclamações para o setor público, vamos pensar nos livros amarelos, e quando estamos a falar dos restantes setores, vamos falar dos livros vermelhos. Precisamente, António, e eu acrescentaria só que em termos da articulação que a ERSE, enquanto entidade reguladora, vai mantendo, quer com a Direção-Geral do Consumidor, quer com a Agência de Modernização Administrativa, essa articulação vem sendo expressa nos nossos relatórios anuais de atividades. Estamos sempre a tentar evoluir em mecanismos de garantia de interoperabilidade. Reforço esta ideia, não é possível ser no imediato, mas é este a nossa intenção a médio prazo de podermos optimizar o processo de submissão de reclamações por parte dos prestadores para que possam ter um momento de submissão de informação e este momento alimentar as diversas plataformas associadas, entre elas a da entidade reguladora da saúde e também as plataformas do livro de reclamações eletrónico, seja a que já está em pleno funcionamento, setor privado, cooperativo e social, seja a do setor público que também no futuro virá a ser implementada. Ora bem, eu diria que já temos aqui o Vítor, portanto já chegamos ao final do nosso webinar. Vítor, se me permites só aqui agradecer. Ainda temos mais alguns minutos. Muito obrigada. Agradecer mais uma vez ao António, à Sofia e principalmente a quem esteve aqui conosco durante este webinar. E confirma-se a nossa percepção de que levamos daqui muita matéria para reflexão futura, muita matéria para podermos produzir mais informação a montante que vos seja útil. Relembramos também que, e seguramente o Vítor também o fará, que dúvidas que não tenham sido aqui respondidas, passou em rodapé o canal próprio e também as equipas da ERSE precisam e nós precisamos da vossa ajuda para melhorar. Portanto, circulará também depois por e-mail um inquérito de satisfação. Em nome do Departamento Utente, da nossa equipa, agradecer-vos a participação mais uma vez. Vítor, passo para ti. E aproveitar para pedir à Ana Leal, à Carla Oliveira ou ao Ricardo, que são os colegas que estão no back-office, a ajudar-nos nesta emissão, para colocarem o correio eletrónico por onde as pessoas podem submeter eventuais dúvidas ou questões que pretendam esclarecer nos próximos tempos. E ainda antes de terminar, vou aproveitar para mostrar no website que já está disponível alguma informação sobre os próximos eventos que vamos ter na entidade reguladora da saúde, sendo que o primeiro vai ser o Fórum Temático 20 anos, 20 temas, dedicado à mediação de conflitos. Será na próxima terça-feira, dia 12 de novembro, às 11h30, mas há outros eventos que estão disponíveis na área da agenda. Também daqui a 2 semanas vamos ter de novo um webinar dedicado ao direito à reclamação, o papel e a importância dos profissionais de saúde. O programa também já está disponível numa página própria da entidade reguladora da saúde e quem quiser efetuar a inscrição
também já o pode fazer, sendo que iremos proceder à divulgação massiva deste evento durante a próxima semana. Mais outras informações relativamente a este webinar, a gravação do webinar ficará disponível também na área da comunicação, num local que se chama Suportes Informativos. Estão lá 2 vídeos para já, o vídeo institucional e o vídeo que apresentamos hoje, e este vídeo também do webinar ficará disponível nesta área e noutra área dedicada do site. Tendo feito estes últimos apontamentos, Ana Sofia, agradeço-te imenso a disponibilidade do Departamento do Utente para a realização deste webinar, muito participado, com bastantes espectadores. Em breve, também foi dito, quem se inscreveu na plataforma irá receber um inquérito de satisfação, ao qual a entidade reguladora da saúde agradece o preenchimento, e ficamos por aqui. A todos, uma boa tarde e continuação de um bom trabalho. Muito